Vamos lá, mais uma aula. Continuamos em Idade Média. Agora vamos falar sobre a sociedade feudal, ok? Então vamos lá, vamos à boa e velha pirâmide para entendermos como se estruturava a sociedade do período feudal. Bom, nós podemos dizer que haviam três classes básicas, né? Nós tínhamos o clero, que era composto pela alta cúpula da Igreja Católica. Nós tínhamos a nobreza, que era composta pelos donos da terra, pelos fazendeiros, né, os chamados senhores feudais, né, que muitas vezes tinham o título de conde, duque, marqueses, que nós já vimos que surgiram lá com o Império Carolígio, né, e nós tínhamos os servos, que era a maioria da população, eram camponeses, pequenos artesãos, o artesanato era raro, mas enfim, ainda existia, alguns vilões, tal, que era a grande maioria, a grande massa da população. Certo? Então, no topo da pirâmide, por que eu coloquei aqui, ó? Deixa eu ligar a canetinha. Porque eu coloquei aqui nivelados como iguais? Porque no topo da pirâmide estava o clero e a nobreza. Podemos entender que eles tinham aí o mesmo poder. Um estava sobre outro. Professor, eu acho que faltou alguma coisa aí nessa pirâmide. Cadê o rei? Bom, na verdade não faltou. O rei, obviamente, existiu, haviam vários reinos. Mas como nós já dissemos aqui, o rei tinha pouco poder durante o feudalismo. Ele dividia esse poder com os senhores feudais. Na prática, o rei era mais um senhor feudal que, escolhido entre eles, acabava se tornando rei. Né? Era mais um nobre. Então, é mais coerente dizer que o rei ele está associado à nobreza. Então, basicamente, no topo da pirâmide, nós temos essas duas classes. O clero, a alta cúpula da igreja, e a nobreza. E dentro dessa nobreza, sob a bênção do clero, você tinha o rei, certo? E como eu disse na base, o povão, a imensa massa, que nem eram trabalhadores assalariados, nem eram escravos, mas eram servos. Moravam na terra dos senhores, trabalhavam em troca de proteção. Ok. Bom, gente, qual é outro aspecto que é importante observar aqui desta sociedade? Observe essas duas palavras, estratificação e mobilidade social, ok? Observe, vamos lá, a gente volta já a elas. Veja, a sociedade medieval, ela era uma sociedade que a gente chama de profundamente estratificada. Por quê? Lembram que eu disse que uma das características dessa sociedade era o teocentrismo, uma mentalidade que quer dizer a religião, né? Deus, Teo, mas na verdade a religião no centro. Bom, era uma sociedade com pouca instrução, com pouca informação, não havia educação pública, o acesso à informação era praticamente restrito e o poder da Igreja Católica, né, era muito grande. E então difundia-se uma ideia, né, o principal argumento dessa mentalidade, a mentalidade teocêntrica, é de que tudo que acontecia na existência era vontade divina, tudo mesmo, o vento que sopra, a água que corre, a folha que cai, e, inclusive, a sua condição nessa vida. Então, se você era pobre, nasceu pobre, é vontade de Deus. Portanto, você não deve questionar. Então, filho de ferreiro deve ser ferreiro, não pode querer ser um nobre. Assim como o nobre foi mandado para cá com uma missão, por Deus. E, portanto, não deve questionar a sua missão, não deve abandonar a sua missão. Um nobre é assim por vontade divina. E assim, sucessivamente, os reis eram entendidos como escolhidos por Deus. Essas ideias, obviamente, eram defendidas, difundidas, sobretudo, pelo principal veículo de informação. Quem era? A igreja. As pessoas trabalhavam durante o dia, se recolhiam à noite, às vezes aos finais de semana, e iam para o mais próximo de uma esfera pública, de um espaço, aspas, de discussão, porque não havia esse debate, era a igreja cristã católica. Numa missa que muitas vezes era rezada em latim, quando as pessoas já não falavam mais o latim, e aonde havia o sermão do padre. Um sermão não é um debate, o sermão, o sacerdote fala, o povo escuta, e o sacerdote fala de uma forma doutrinária, ou seja, diz aquilo que deve ser sem ser passível de questionamento. Ok, isso produziu, portanto, uma sociedade que a gente chama de sociedade estratificada. O que quer dizer isso, gente? Estratificação é a divisão da sociedade em camadas. Clero, nobreza, servos. Ela é dividida em estratos. Como a gente diz hoje, sei lá, classe A, B, C e D. Né? Então você tinha aí essas classes. E essa estratificação, obviamente, ela era
profundamente rígida, não havia movimento nessa pirâmide social. Né? O movimento, o que a gente chama desse movimento? Que a gente chama de mobilidade social. É a capacidade de quem está embaixo ascender, chegar ao topo. A nossa sociedade, por exemplo, hoje, tem ascensão social? Tem mobilidade? Tem. Qualquer um de nós que estamos na base podemos chegar ao topo. Não estamos dizendo que é fácil. Mas nós estamos dizendo que nem há uma religião que impede ou que você não escuta no sermão da sua igreja o pastor, o padre, o rabino dizerem que é pecado subir, que é pecado querer ascender. Pois é, mas essa discussão havia no período feudal. Nesse período, quem estava embaixo não podia subir, nem por lei, nem do ponto de vista religioso. Então, esse discurso, durante séculos, produziu uma sociedade profundamente estratificada, dividida em classes e com ausência de mobilidade social, que não esqueça o que é a capacidade de você ascender, crescer materialmente, crescer socialmente. A igreja, no seu discurso teocêntrico, vendia a ideia de que era preciso a gente aceitar a vontade divina, porque, óbvio, cada um de nós tinha vindo com a missão, né? E a gente explica já melhor isso aqui. Portanto, volto aqui às palavras. Estratificação quer dizer o quê? A divisão em estratos, em camadas sociais. No caso do período feudal, clero, nobreza, servos. O que é mobilidade social? O movimento na pirâmide, a capacidade de subir, sair de baixo até em cima. É importante se ligar nisso. Portanto, se eu perguntar, sociedade feudal tinha mobilidade social? Você vai dizer não, porque quem estava embaixo não tinha nenhuma possibilidade de subir. Se eu perguntar se a nossa sociedade hoje tem mobilidade social, você vai dizer sim. Ninguém é impedido nem por lei, nem se escuta discursos vindos da religião ou de qualquer outro lugar, difundindo que você não pode ascender. Ok? Pronto. Portanto, costuma-se dizer que esta sociedade, a sociedade feudal, ela tinha 3 classes básicas. Né? Deixa eu só apagar aqui. Que eram os oratores, o clero, os belatores, a nobreza, e os laboratores, os servos, os trabalhadores. Oratore, em latim, quer dizer oradores, aqueles que rezam. Né? Portanto, estes teriam sido mandados ao mundo por Deus com a missão de rezar para salvar as almas, né, daquele mundo. Os belatores eram os nobres. Belator, em latim, quer dizer lutador, guerreiro. Deus teria mandado os nobres para cá com a função de proteger a população, de proteger os servos. Então, enquanto o clero rezava para salvar as almas, os nobres lutavam para defender os povos. E o laboratore, que em latim quer dizer trabalhador, labor, né, luta, trabalho, eram os camponeses. Eles aprendiam que Deus os mandou para cá, porque é com uma missão. Enquanto o clero reza para salvar as nossas almas e os nobres lutam para nos proteger, alguém precisa trabalhar para alimentar a todos. E esse alguém era quem? Os servos. Você pode estar rindo aí e dizer, mas pô, a galera acreditou nessa historinha? Não é uma simples historinha. Era difundida por uma importante instituição, a Igreja Católica, legitimada por o poder dos senhores feudais, e as pessoas, né, obviamente, desde cedo, ouvindo esse argumento, o aceitavam como legítimo, né, como válido. Né? Portanto, nós temos aí uma sociedade com essas 3 classes definidas, que era profundamente estratificada e com nenhuma mobilidade social. Né? Ok. Por último, vejam só, outra característica dessa sociedade era o que a gente chama de sucerania e vassalagem. Como eu disse, com a queda do Império Carolígio, surgiram vários pequenos reinos e isso faz com que um único exército forte unificado desapareça. Então, como é que esses senhores, como é que esses reinos, não havendo exércitos fortes, não havendo um exército nacional, tipo o exército da França, né, tal, como é que eles faziam para se defender? Bom, eles faziam alianças entre si, acordos entre si, esses acordos eram conhecidos como sucerania e vassalagem, não esqueçam, ou contrato feudo-vassálico. Imagine que o Ceará é a Europa desse período. Aí imagine que a região dos Inhamuns é um reino, por exemplo, e que Arneróis é um feudo, Tauá é outro feudo, Parambu outro e etc. Então o que acontece na região? O feudo de Tauá faz uma aliança com o feudo de Arneróis, por exemplo. O senhor feudal daqui de Tauá é um senhor mais poderoso, tem mais terras, tem já 500 homens a seu serviço, e aí diz ao senhor feudal, o dono do feudo de Arneróis, olha, eu lhe dou terras
e você, em troca, faz uma aliança comigo. Sempre que eu precisar, que eu for atacado, você vem em minha defesa e vice-versa. Sempre que eu precisar atacar, você me acompanha. Então, a sucerania e vassalagem, observe, as duas imagens aqui são imagens que mostram que havia todo um ritual, havia toda uma festa para celebrar essa aliança. Era celebrada como um casamento, dirigida pela igreja. E aí, aqui nessa imagem, observe, aqui você tem o sucerano, o cara que doa a terra, e aqui está o vassalo, o cara que recebe. Cuidado, gente, vassalo não significa um camponês. Vassalo também era um nobre, também era um senhor, mas era um senhor com menos terra, que recebia de um senhor que tinha mais terra e que, em troca disso, estabelecia uma relação que deveria ser para o resto da vida, que era uma aliança militar. Ou seja, sempre que um precisasse, o outro viria em seu socorro. Então era assim que as lutas eram travadas e que a guerra era feita. Não haviam exércitos nacionais, o exército da França, o exército da Alemanha, não havia Alemanha com esse nome ainda, ela vai se formar depois, mas enfim, o exército dos reinos, os exércitos nacionais como nós conhecemos hoje não existiam. Haviam pequenos exércitos, cada senhor feudal tinha os seus exércitos, cada rei tinha seu pequeno exército, e quando eles queriam se fortalecer, eles faziam entre si alianças, e essas alianças eram chamadas de sucerania e vassalagem ou contrato feudo-vassálico, e era celebrado, assinado um contrato, tinha toda uma cerimônia que era conduzida, né, pela igreja. Então, basicamente, isso são as principais características do que a gente chama sociedade feudal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o poder e o fortalecimento da Igreja Católica. É isso aí, espero que tenha colaborado. Até a próxima.